Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, eu oro abençoando cada um desses que estão aqui. Peço a Deus para que o Senhor possa dar a eles revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os olhos, dá a eles entendimento, leva eles, ó Deus, a crescer em revelação da Tua palavra, para que eles possam apropriar da herança que o Senhor tem para os filhos. Eu oro para que eles possam crescer em Te conhecer, crescer em revelação de quem é o Senhor, do quão bom e o quão precioso, maravilhoso é o Senhor. Ó Espírito de Deus, eu os abençoo, peço, abra os olhos, abra o entendimento, dá a eles revelação, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O título da palavra é A Manifestação dos Filhos, do Filho de Deus, perdão. A manifestação do Filho de Deus. Nós iremos falar aqui a respeito do Senhor Jesus. Então nós estamos à véspera do Natal, nós vamos falar do Senhor Jesus, vamos falar da genealogia do Senhor Jesus. A Bíblia, preste atenção aqui, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento foi ensinado pelos profetas, por Moisés e pelos profetas. E no Novo Testamento, nós aprendemos por meio do Filho. Olha só o que está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser. Fala assim, Cristo é a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, no Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Começa com os evangelhos, são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que são 4 evangelhos? Para mostrar, várias faces do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é belíssimo, ele é Deus, grandioso, poderoso. Nós iremos aprender pela eternidade a respeito do Senhor. Então, trazendo aqui uma ilustração simples. Não é o seu caso, você nunca foi preso. Mas quando vai preso, o que as pessoas fazem? Tiram uma foto de frente, de lado, do outro lado, atrás. É assim que tira, não sei se tira foto de trás não, mas tira foto de todos os ângulos. Assim é o Evangelho. Os Evangelhos é mostrando uma face de Cristo. Cada um mostra algo da parte de Deus. E nós temos os 4 evangelhos, depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, depois nós temos as epístolas, que vai de Romanos a Judas, e concluímos o Novo Testamento com Apocalipse. E olha só, os evangelhos mostrando Cristo encarnado. 4 evangelhos contando o que Cristo fez. E eu te desafio a você ler. Já viu que na Bíblia, sempre quando você começa algum texto no Evangelho, mostra se esse texto está lá em Marcos, está lá em Lucas, está lá em João. Já viu que tem? O mesmo texto está em outro. Uma vez eu li a Bíblia assim.
eu li Mateus, aí todos os textos que estavam em Mateus, mas estavam em Marcos, eu li, estava em Lucas, eu li no mesmo momento, e li em João. Porque aí eu peguei um texto e li nos 4 evangelhos e vi toda a riqueza. Cada um falava de um aspecto, sempre acrescentando algo. Então, nos evangelhos é Cristo encarnado. É você ver a exata expressão de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, da graça de Deus. Jesus veio para os pecadores. Ele trouxe salvação ao perdido. Ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Ele curou todos aqueles que se chegaram a ele foram curados. Sim ou não? Irmãos, preste atenção nisso. Todos que se chegaram a ele pedindo cura foram curados. Todos eles que chegaram necessitando de algo receberam da parte de Deus. Quem é que não recebeu? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, que eram cheios de orgulho e pompa, esses não. Mas os humildes, os pecadores, se chegaram a ele. Todo aquele que reconhecia que não era, recebeu de Deus. Uma mulher pega em adultério, no exato momento, ele não a condenou, e ele poderia jogar uma pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele poderia jogar um tijolo nela, mas ele não jogou, porque ele não tinha pecado. Ele veio para perdoar, ele libertou, ele curou, ele salvou. E ele não perguntava para os leprosos, eram 10 leprosos, ele curou os 10, um só voltou agradecendo, um só, uma 10ª parte, o dízimo, voltou para agradecer e recebeu salvação. Os outros foram curados, mas não foram salvos, porque não quiseram, não tributaram a ele honra e glória. Então, nós vemos os evangelhos. Agora já as epístolas é a palavra de Deus, é a revelação de Cristo. Porém, nós vemos aqui, depois da sua ressurreição, ele continuou falando através dos apóstolos, que escreveram, Lucas, apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, Hebreus nós não sabemos quem é, Judas. É a continuação, é ele trazendo, explanação, porque, deixa eu falar algo para vocês, Jesus não pôde ensinar tudo para os discípulos, sabia disso? Ele mesmo fala, eu ainda não posso te ensinar todas as coisas, vocês não conseguirão suportar, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Somente depois que Cristo morreu, se entregou à morte, ressuscitou e liberou sobre eles o Espírito Santo, aí sim, Cristo deu as epístolas e trouxe muito mais clareza e revelação da palavra de Deus, porque até então eles não iriam conseguir ter todo o entendimento. E a Bíblia é um livro cheio de vida e fala o que? Da pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, eles apontavam para Cristo. No Velho Testamento tem uma pedra que ela anda por todo o Velho Testamento, é Cristo. José do Egito tipifica Cristo, Moisés tipifica Cristo, Davi tipifica Cristo, Salomão tipifica Cristo. Em todo o Velho Testamento você pode começar a ler e falar: Senhor, me mostra Cristo aqui, você vai ver Cristo. O Velho Testamento é uma sombra daquilo que haveria de vir. Então, no Velho Testamento apontava para frente, haverá de vir o Messias, e o Messias veio. Agora nós estamos há 2000, quase 2030 anos, agora 2030 vai ser após a sua morte. Nós estamos anunciando que ele veio. O Natal é isso, falando que o Salvador veio. E a Páscoa está falando que ele se entregou por nós. E nós anunciamos, falou, o Messias veio. E para você desfrutar da salvação e de todas as bênçãos, basta apenas você crer com o seu coração e confessar com a sua boca e será salvo. Aleluia. Mas olha só, por que nós precisamos de 4 evangelhos? Cada um mostra um aspecto do Senhor. Mateus, por exemplo,
É o evangelho do reino, que mostra o rei. E aí começa com uma genealogia, mostrando que Jesus é descendente de Abraão e de Davi, para falar que ele tinha o direito de assumir o reino lá em Israel. Mas não só em Israel, ele vai reinar por sobre toda a terra, amém? Então mostra Jesus como rei. Então por isso que tem que ter uma genealogia. Para você assumir um reinado, você tem que ter uma descendência. Então, era Mateus, o coletor de impostos, mostrando para os religiosos da época, e Deus fez questão de colocar um cobrador de impostos, um que os religiosos abominavam, para falar a respeito da genealogia. Quantos viram o filme The Chosen? Né? No The Chosen parece que ele tem um probleminha assim, né? Ele é bem... Ele tem uns detalhezinhos ali. Mas fique em paz, todos nós temos, viu? Cada um tem. Eles falam que agora tem TDAH, né? Não, nós temos de A a Z. Sempre tem alguma coisinha que nós temos. Mateus tinha, porque ele era muito, né, aficionado com relação a exatas, a números, a trazer explicações. E o evangelho de Mateus é o maior, é o mais detalhista. E aí vai e coloca um que era abominado pelos religiosos para falar assim, com aquela genealogia de Jesus, que ele era o filho do rei. Então precisava de mostrar isso. Já Marcos mostra Jesus como servo. Jesus é rei, sim ou não? Sim ou não? Mas ele também é servo. Ele não cingiu ali com avental e não ajoelhou e não lavou os pés dos discípulos. Está vendo tanto que é grandioso o nosso Senhor? Se alguém tivesse visto apenas Jesus ali lavando os pés, Jesus é servo. Ele é servo, mas ele é rei. Ele também vai reinar. Ele voltará durante o milênio e vai reinar durante 1000 anos aqui nessa terra. No servo não tem genealogia, porque servo, ninguém está procurando não o pedigree, não, o servo não. Em Marcos não se menciona genealogia. Mas aí vem o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como filho do homem. E também os evangelhos também apontam para 4 animais. Mateus aponta para o leão, que é o rei. Marcos aponta para o boi, porque o boi servia para puxar o arado. Ele era a força, né, motriz que tinha ali a força de trabalho, que havia ali na época, né, para puxar o arado, carregar coisas. E tem agora o evangelho de Lucas, que mostra Jesus como filho do homem. Porque também Jesus é homem. Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, é encarnado, ele encarnou. Ele se diminuiu porque todas as coisas que existem dentro de Deus. Tudo que existe dentro de Deus. O universo, ele não é infinito. Não é infinito. O universo está na mão de Deus, na palma de sua mão. Deus é maior do que o universo. O universo está dentro de Deus. E aí nós vemos aqui também Jesus então se diminuindo, sendo maior que o universo, ele se tornou um óvulo fecundado pelo Espírito Santo colocado no útero de Maria. Se tornou uma criatura. Olha a graça de Deus. E aí mostra Jesus, em Lucas, Jesus como filho do homem, salvador. E a genealogia começa da onde? A de Mateus começa em Abraão, mas a de Lucas começa lá em Adão, para falar que ele veio para salvar toda a humanidade. Fala assim, graças a Deus. Está vendo tanto que ali você tem que fazer o seminário, irmãos? Você tem que fazer o seminário. Se você ainda não fez, faça. Porque isso tudo você vai aprender no seminário. Pastor, mas eu não quero ser pastor, não. Faça o seminário para você aprender mais do Senhor. Faça. Faça no presencial, que é lá no Bueno, segunda, terça e quinta. Mas você também pode fazer no telepresencial, no conforto da sua casa, na hora que você bem entender fazer. Que eu recomendo os casados fazerem, né, de repente o telepresencial, de repente não consegue ir lá, faz na sua casa. Você faz lá com o seu cônjuge, você assiste às aulas e você vai ser abençoado, crescendo em revelação das Escrituras. Amém? Recomendo.
Mas então nós temos o último, que é o Evangelho de João. Mateus mostra ele como rei. Marcos mostra ele como servo. Em Lucas mostra ele como homem. Como rei, como homem tem uma genealogia, como servo não. Mas agora em João mostra Jesus como Deus. Como filho de Deus. E como filho de Deus, ele não tem início de dias. Ele é o verbo que criou todas as coisas. E aí mostra, tanto que é completo, né, o Evangelho. Né? Eu falei dos animais. Mateus é o leão. Marcos é o boi. Lucas é o homem. E João é a águia que aponta para as coisas do céu. Cada um deles também tem uma cor, mas aí vamos deixar para a próxima pregação, amém? Vamos seguir adiante aqui, que aponta lá para o tabernáculo. No tabernáculo também tinham 4 cores que apontavam para o Senhor. Aleluia. Sigamos adiante. Filho de Abraão e filho de Davi. Aqui nós vamos ver a genealogia do Senhor Jesus, que é apresentada aqui em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Há alguns, quando chega nessa parte aqui, sempre quando começa, falam, não, vou ler a Bíblia esse ano. Aí pega lá o Evangelho de Mateus, ao que chega aqui na genealogia, ele pula a página. Começa a ler lá. Jurar de adotar mais perece 0, vamos lá. Ora o nascimento, já pulo para o versículo 18. Ora o nascimento de Jesus. Tem verdade aqui. Vou te falar uma coisa. Tem tantas verdades que nós ainda não sabemos na Bíblia. Tantas riquezas, preciosidades. Por isso nós precisamos de debruçar. E a Bíblia explica a Bíblia. Tem princípios para você ler a Bíblia. Tem princípios da primeira menção. A Bíblia tem que explicar a Bíblia. Por isso que nós oramos para que você seja cheio do pleno conhecimento da verdade. Você não pode conhecer Jesus só como servo. Você tem que ver como rei, como filho de Deus, como filho do homem. Mas sigamos adiante. Olha só a nossa genealogia aqui. Vamos começar. Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da genealogia de Jesus. Olha só. Já começa o Novo Testamento falando a genealogia, mostrando a origem. Filho de Davi, filho de Abraão. Mas olha só, por que começa logo dando uma cartada? Porque aqui ele mostrou o zap, sabe? É o zap, mostrou. Quando, era para ser uma piada, viu? Mas tudo bem. Porque já chega falando na genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele está colocando a credencial. Jesus é rei. Ele tem direito à realeza. Ele tem direito ao trono. Jamais se apartaria, havia uma promessa, que jamais se apartaria, né, o trono da casa de Davi. Então ele tinha direito. E olha só, quem que foi o filho de Davi que assumiu o trono? Vamos lá, hoje é uma aula, amém? Quem que assumiu? Davi tinha vários filhos, mas qual que assumiu? Salomão. Salomão era o filho de Davi. Agora, Salomão, você sabia que Salomão, ele tipifica Cristo. Salomão teve um final muito ruim na sua vida, mas ele tipifica Cristo. E olha só como são as coisas, né? Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. 40 anos fala de um tempo, né, completo. E aí, Salomão reinou. Mas sabe quais as características que Salomão tinha, que aponta para Jesus? Vou te falar de 3 delas. A primeira, que Salomão, ele foi herdeiro do reino. Jesus, ele é o herdeiro do reino de Deus, amém? Ele é o rei que veio para apropriar. Então, mas também tem uma outra característica, Salomão foi tido como o homem mais sábio da Bíblia. Não houve ninguém sábio como ele.
Nenhum. E Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Agora Salomão edificou algo. Salomão edificou o templo. Jesus edificou o templo, nós somos casa de Deus. Fala para o irmão do seu lado, fala assim: meu irmão, você é herdeiro do reino de Deus. Você tem a sabedoria do alto. E você também é templo de Deus. Amém? Tudo isso aponta para Cristo, mas também fala para nós, porque tal qual Ele é, nós somos. Nós somos templo de Deus, sim ou não? Sim. Jesus edificou nós como templo, porque agora o templo, isso aqui não é templo. Não, por favor, irmãos, não fala, estou indo para o templo. Não, isso aqui não é templo, isso aqui é um prédio feito por mãos humanas. Deus não habita mais em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita agora dentro daquele que é nascido de novo. Amém? E aqui só é santo porque reúne os santos. Amém? Mas se quiser tirar as cadeiras, colocar a mesa e a gente servir um jantar aqui, fique em paz. Se quiser jogar uma bola aqui, fique em paz. Isso aqui é só um prédio. Nós é que somos casa de Deus. A igreja é reunida, o corpo de Cristo, isso sim é templo de Deus. Amém? Mas olha só, então como Salomão, Cristo é o herdeiro do trono, que nunca terá fim, suas palavras são de vida e de sabedoria, e hoje está edificando a igreja para ser o templo de Deus. Mas aqui no verso 1 também diz que ele é o filho de Abraão. Olha quais são as implicações. Quem que foi o filho de Abraão? Teve Ismael, que foi o filho da carne, mas quem realmente foi o único filho de Abraão que Deus menciona? Isaque. Isaque também tipifica Cristo. Isaque, ele trouxe a bênção, né? Abraão é aquele que trouxe a bênção para todas as nações, amém? Todas as nações são abençoadas, né? Isaque trouxe essa bênção. Segunda característica, oferecido como sacrifício. Ele foi oferecido, Deus não permitiu, mas Cristo foi oferecido como sacrifício. Isaque também foi oferecido como sacrifício. Isaque abençoou todas as nações por meio de seu pai. E Cristo também abençoou todas as famílias da terra. E a terceira característica, Isaque recebeu a noiva. Vira para o irmão e fala assim: você também é noiva de Deus. Amém? Cristo recebeu a noiva, nós somos a noiva. Por mais que é ruim o homem falar, né, que é a noiva, né? Tem alguns que é tão assim, bicho bruto, macho, fala, eu sou noiva. Para Deus você é noiva. Ele vai vir casar conosco. Não nesse casamento humano entre homem e mulher, no qual tem relação íntima, não. Mas nós somos a noiva de Cristo. Isaque recebeu a noiva, assim como Cristo recebeu a nós, amém? Como Isaque em Cristo são abençoadas todas as famílias da terra. Ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados no Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Está chegando o dia em que ele vai receber a sua igreja como noiva preparada pelo Espírito Santo. Quem crê diz amém. E olha só, sigamos aqui agora, verso 2. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Fala assim, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, Jesus veio para salvar a humanidade. E na humanidade tem esses três tipos de pessoas. Abraão aponta para as pessoas importantes. Não sei se você sabe, Abraão, ele é peça fundamental no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Abraão, ele foi riquíssimo. Na sua época, ele era o mais rico de todos os homens na terra. Poderoso, pessoa importante. Jesus veio para esses? Veio também. Ele veio para a grande maioria dos pobres, pobres de espírito, humildes de coração. Mas ele também veio para pessoas que têm posses. Nicodemos era um desses.
Ele veio para mulheres ricas que sustentavam o ministério dele. Jesus não rejeita não, porque alguns rejeitam os ricos. Não, querido, você não deve rejeitar ninguém. Amém? Ele veio para as pessoas importantes. Isaac nos fala de pessoas comuns, que nunca fizeram nada de extraordinário, nem para o bem, nem para o mal. Pessoas comuns. Isaac é o comum, que eu acredito que é a grande maioria. Amém? Deus veio para eles, Jesus veio para eles. Mas também Jesus veio para Jacó. Quem que era Jacó? O nome Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. Quando você vê a história de Jacó, você vê alguém que é trapaceiro. Não vou perguntar para você levantar a sua mão, não. Mas eu tenho certeza que além de mim haviam outros Jacós aqui, que tinham uma vida torta, que olha aqui para mim, hoje é o dia de você encher o seu coração de gratidão. Se você é rico, se você é comum, mas se você era um Jacó. Eu era um Jacó, custoso, desorganizado, bagunçado, trem. E Deus foi lá e me alcançou. Então, de repente você está aqui me ouvindo, você ainda não entregou sua vida para Jesus e acha que não tem jeito por causa de pecados horríveis que você cometeu. Não, eu preciso falar algo para você. Há salvação para Jacós também. Há salvação. Não importa quantas coisas erradas você fez, se você cometeu um aborto, ou até mesmo se você fez uma loucura de tirar a vida de alguém, quer seja intencionalmente ou não, Deus salva. Não sei se você sabe, tem muita gente sendo salva nos presidiários. Sabia disso? Tem muitos presos sendo salvos. A igreja, tem várias igrejas, tem uma específica que faz um trabalho muito precioso nas penitenciárias, pregando o evangelho e pessoas sendo salvas. Mas você fala, esse não merece salvação. Quem é que merece? Aquele que é Isaac e fala, eu mereço, então você está fora dessa turma. Aquele que diz que merece, se torna o pior de todos. Ninguém merece. Ninguém é bom. Ninguém é bom. E Deus alcançou Jacó, fala assim, graças a Deus. São pessoas pervertidas de caráter torto. E o Senhor alcançou todos esses imorais, aquele que crê e recebe como Senhor e Salvador é salvo. Ele não lança para fora. Mas Abraão também aponta para a obra do Pai, Isaac aponta para a obra do Filho, e Jacó aponta para a obra do Espírito Santo, que é a obra da transformação. E é por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E na genealogia, Jefferson, se você puder subir aqui, cadê o Jefferson, está aqui? É ele que, né? Meu parceiro. Na genealogia, existem 3 tipos de pessoas que eu falei para vocês: os patriarcas e reis, que são pessoas importantes, que é Abraão, pessoas comuns, que é Isaac, e pessoas problemáticas e imorais, como Jacó. E olha só, Jacó é que depois de transformado por Deus, ele se transformou em Israel. O enganador se transformou em campeão com Deus. E dele veio a nação de Israel. As 12 tribos surgiram por meio dele. Ele começou muito mal a história, mas terminou muito bem, sabia disso? Talvez você chegou para Jesus numa história muito ruim, mas Deus pode transformar a sua história e você terminar muito bem. E se tornar depois alguém que vai ser uma grande bênção para toda a sua família. Mas olha só, vamos seguir adiante. Vai ter o versículo 17. Então Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá, que era um dos filhos de Jacó, Judá, da tribo de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Olha só, Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zera. Perez
gerou a Esrom, Esrom a Arão. Mas vamos lá, quero falar agora de 4 mulheres que têm uma má reputação que aparece aqui. Olha só. Então Judá gerou de Tamar. Quem que é Tamar, pastor? Nora de Judá. Ela havia casado com o filho de Judá. O filho de Judá morreu. E aí ela foi prometida ao filho mais novo. E por quê? Porque a mulher que ficou viúva, ela tinha o direito de ter um filho, porque isso era muito importante, até mesmo para a sobrevivência dela, para que alguém cuidasse dela, até para que ela pudesse tomar posse da herança, para ela ter recursos. Então, ela queria muito também, porque ela saberia, porque todos os judeus ficavam esperando o Messias. Então as mulheres ficavam à espera de ser aquela que traria à luz o Messias, o Salvador. O Messias já veio, não há mais essa esperança, mas elas ficavam. E aí Judá prometeu, só que Judá esqueceu. E porque ele esqueceu, o filho mais novo cresceu, e só que Tamar queria muito um filho. Ela falou: não vou ficar sem deixar uma descendência, eu quero uma descendência. E aí, olha só como são as coisas. Está lá em Gênesis 38. Ela se vestiu de prostituta cultual, porque havia prostitutas cultuais na época. Ela se vestiu de prostituta, que adoravam outros deuses. Cultuais é isso. E aí ela foi para a rua, ficou lá, sabendo que Judá ia passar, e ela se ofereceu para Judá, que ela queria ter um filho de Judá. Ela esperava o Messias, ela cria, e ela queria ter uma descendência. Ela não foi para simplesmente ter prazer e gozo, não, ela foi para ter um filho. E aí, ruim a atitude dela, não estou provando. E aí ela teve uma relação, Judá não tinha com o que pagar, deixou lá alguns objetos pessoais com ela, prometendo a dívida que seria paga. Falou: olha, depois eu vou trazer aqui o pagamento, você me devolve os meus bens, e tá. E aí ela foi para casa, passou uns meses, engravidou, gestou uma criança. E aí Judá viu, falou: que absurdo, essa mulher merece a morte. E aí ia matar ela, que ela tinha cometido ali, né, um ato pecaminoso, tendo relação com um homem que não era casado, marido dela. E aí, olha só como são as coisas. Quando foi acertar, quando para matar ela, ele mostrou os objetos pessoais. Ele não teve coragem de matar ela. Eu sou pecador, eu sou pior do que essa mulher. Mas só que dela, irmãos, preste atenção, dessa mulher que cometeu um ato desse, ela entrou na genealogia de Jesus. Agora vem cá, preste atenção. Será que nós escolheríamos uma história como essa para falar que Jesus viria dessa mulher? Não. Seria escolher uma história como essa para falar dessa? Não. Mas essa é a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Poderoso. Poderoso. Então, ela usou de um meio ardiloso para enganá-lo. Ela se fez de prostituta e teve uma relação com o seu sogro, né, com o intuito de manter o direito da primogenitura. O que ela fez de certo? Havia uma sinceridade no coração dela, que foi aceitável ao Senhor. Ela queria ter um filho, e ela cria que ele poderia ser o Messias, poderia ser o descendente. Ela queria permanecer gerando e ter a linhagem dela. Ela percebeu algo, ela fez algo de errado. Mas olha, eu preciso te falar algo para vocês. Tem algumas mulheres que vêm aqui, que também tem uma atitude que não é muito certa, como o Tamar. Tem mulheres aqui que são convertidas e o marido não é. Tem hora que ela vem para o culto e fala que foi para a casa da amiga dela. Tem casos. Fala: não, vou na casa da minha amiga, e vem para o culto. Ela errou? Errou.
Mas qual que é o motivo? Certo? Certo. Teve uma vez, isso é um fato verídico, isso lá na Rússia, na época do comunismo, na década de 80, o nome dele é Ivan. Ele estava carregando um monte de Bíblia para distribuir. E o cristianismo é perseguido no regime comunista. E aí fizeram a blitz, pararam ele, e ele cheio de Bíblia, indo para um culto da igreja. Os policiais chegaram e falaram assim: para onde você está indo? Eu estou indo para o velório do meu irmão mais velho. E nós vamos ler o testemunho dele lá, e nós vamos reunir como família. Ele estava indo para o culto. O irmão dele mais velho é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A família é a igreja do Senhor, e o testamento é a Bíblia. Ele não entrou em detalhes. Jacó, mas ele queria a bênção. E Deus, de maneira graciosa, permitiu Tamar entrar nessa genealogia. Fala assim: graças a Deus. Deus está olhando também para a sinceridade do nosso coração. Sabia disso? Olha aqui, eu falei sobre a oferta aqui. Sabia que não adianta dar sem alegria? Nunca dê oferta sem alegria. Não dê. Porque isso é hipocrisia. Para Deus não vale. Mas você pode dar uma pequena oferta com alegria no coração. Ou uma grande oferta. Tudo façamos segundo a proporção. Não com avareza, mas façamos com alegria. É isso que conta diante de Deus. Aleluia. Mas olha só, e não sei se você sabe, eu esqueci de mencionar aqui, para os judeus existiam 3 coisas que não poderiam aparecer numa genealogia, e que aparece aqui. A primeira delas, não poderia aparecer na genealogia pessoas pecadoras, como Tamar. Não poderia aparecer na genealogia mulheres, e também não poderia aparecer na genealogia de um judeu, né, um gentio. E aqui nós vamos ver mulheres, pecadores e gentios. Ou seja, o Senhor veio e alcançou a todos. Fala assim: graças a Deus. Sigamos adiante. Então Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe, Salmão gerou de Raabe. Salmão era um príncipe. Agora quem que era Raabe? Não podia aparecer mulheres, mas apareceu 5 mulheres. A segunda dela é Raabe. Quem que era Raabe, pastor? Prostituta. Prostituta. Estava lá em Jericó. Uma mulher que vendia o corpo dela para ter dinheiro. Mas só que um dia ela converteu. Ei, olha aqui para mim. Então por isso que você não tem que ter vergonha do seu passado. Depois que você encontrou Jesus, você deve ser grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Raabe era uma prostituta em Jericó. Se tornou, um ancestral de Cristo. E ela foi salva em Jericó porque ela se apegou ao povo de Deus. Quando os espias chegaram até ela, eles chegaram até Jericó para ver, e aí viram que estavam sendo seguidos pelo exército de Jericó. Eles correram e entraram na casa da prostituta. E a prostituta Raabe falou assim: olha, eu creio que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Ela era gentia, ela não era, da linhagem dos judeus. Mas ela falou: eu creio que o seu Deus é o Deus verdadeiro. E foi lá e guardou os espias, correndo o risco de ser morta. Porque o exército de Jericó chegou lá e perguntou para ela. Falou: não vi nada não. Mentiu. Guardou eles, escondeu eles, e depois eles foram salvos por ela. E aí o exército voltou lá, esses 2 espias voltaram lá para os judeus, e depois houve a grande conquista ali de Jericó. Mas preste atenção aqui, como que são as coisas. Por que ela foi salva?
ela se apegou ao povo de Deus e creu no Senhor. Ela não tinha um bom testemunho, prostituta, mas ela creu, ela tomou posse, e Deus alcançou. E olha só, isso nos mostra que independente de nosso passado, devemos nos voltar para Deus e o seu povo. Agora sigamos adiante. E ela casou com um príncipe, viu? Raabe casou com um príncipe. Sabe aquele filme Uma Linda Mulher? Purdy Woman, né? É isso? Meu inglês aqui está meio enferrujado. Cadê o Léo? Cadê Mimur lá? Uma prostituta casando com um homem rico. O que aconteceu? É só uma repetição da Bíblia. Esses livros aí, esses filmes que você vê aí, tudo é pegando uma história, dando uma repaginada, mas é história da Bíblia. E ela casou com um príncipe. Só que o que aconteceu depois que ela casou com Salmão? Sabe o que aconteceu? Uma prostituta ficou rica e casou com um homem digno e deu o filho Boaz. Boaz casou com quem? Ruth. Olha só, olha o favor de Deus. Casou com o príncipe, enriqueceu, teve posses, dignidade e gerou um filho muito nobre, que a Bíblia menciona ele, Boaz, que significa resgatador. Amém? A equipe de louvor pode subir aqui. Mas sigamos adiante. Ruth pertencia à tribo de Moabe. De acordo com Deuteronômio, os moabitas eram proibidos de entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Está lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 3. Ruth, portanto, era excluída. Então Ruth não era uma prostituta, ela era uma mulher séria, mas ela era moabita, e moabita, pela palavra de Deus, ele não poderia entrar na congregação dos santos, ela não poderia ser tida como uma mulher de Deus, mas mesmo assim ela entrou, sabe por quê? Porque ela foi fiel a Noemi, mesmo depois de se tornar viúva. A sogra dela ficou viúva, ela e a outra concunhada dela ficaram viúvas, né? Orfa decidiu largar Noemi, mas ela falou assim: não, aonde Noemi for, eu vou, aonde ela pousar, ali pousarei eu. E aí ela preferiu, ela deixou a terra de Moabe e foi para a terra da promessa, foi para Israel, e lá ela foi abençoada. Ela poderia ter pensado, sabe o que? Vou arrumar um marido, mas não, ela falou: vou seguir minha sogra, porque ela é mulher de Deus, o favor de Deus está sobre ela e eu vou cuidar dela. E aí ela voltou para lá, e nos campos ela conheceu quem? Boaz, o solteiro mais rico e mais famoso que tinha na região. Casou com ele, foi abençoada, e não só isso, mas olha só, se tornou bisavó do rei Davi. Olha só, poderosa. Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Agora a quarta mulher, estamos encerrando já, quarta mulher, e aqui nem menciona o nome dela, Salomão, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aqui as escrituras quis honrar Urias, mas quem que era? Batseba, fruto de uma traição. O rei Davi tinha outras mulheres, mas Deus pegou o filho da traição, o filho dele com Batseba, aquela que cometeu adultério. Ele cometeu adultério, coisas horríveis Davi fez, mas essa mulher casou com Salomão e teve, casou com o rei Davi e teve Salomão. Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão. E olha só, Davi assassinou Urias, tomou como esposa Batseba, casou-se com ela, causando uma consequência terrível na sua família. Mas olha o Deus tendo o poder de transformar maldição em bênção. Queridos, olha aqui para mim. Deixa eu falar algo aqui, para alguns aqui eu creio. Talvez no seu casamento teve histórias ruins assim. Você viveu coisas ruins, páginas ruins, cenas que você não quer lembrar do seu cônjuge. Mas eu preciso te falar algo:
Deus pode mudar a história. De uma história como essa veio alguém que tomou o trono, que assumiu o trono de Davi. Sabe que Deus, Ele é o Deus que transforma vidas, histórias. Erga a sua mão para o alto, repete após mim, fala assim: o meu Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Aleluia. E por fim, para nós encerrarmos, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acasa, Acasa a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E aí agora nós vemos Maria, uma virgem, uma mulher digna, mas era mulher, não podia entrar na genealogia, e dela veio o Messias, ungido, o Espírito Santo, colocou ali Cristo, um ovo dentro do útero, e por isso nós estamos falando agora do Natal, o nascimento de Jesus. Olha só como que veio essa história, irmãos, é muito precioso, quando nós vemos o relato dessas 4 mulheres, que não tinham passado, que não poderiam entrar na genealogia, uma virgem também prova todas as pessoas mencionadas nessa genealogia, que nasceram do pecado, exceto Maria, mostra ali a oportunidade. Ei, olha aqui para mim, talvez você entrou aqui, você ainda não entregou sua vida para Jesus, talvez você veio aqui, está sentado, está me olhando, você ainda não teve a experiência do novo nascimento, você já até foi em igrejas cristãs, até você já participou de alguns eventos, mas hoje é a oportunidade sua. Deus não rejeita você. Essa genealogia é para mostrar que qualquer um pode entrar, basta crer, basta desejar, basta falar: eu creio, eu recebo como Senhor e Salvador. Projeta para mim aí Romanos capítulo 10 verso 9. Eu gostaria que você ficasse de pé. Olha só, Romanos capítulo 10 verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quantos querem entrar nessa linhagem? Quantos já estão nessa linhagem? Rapaz de rosa aí, camiseta rosa, você aí, você já entregou sua vida para Jesus? Pois é, o Espírito de Deus me falou para perguntar para você entregar. Desde a hora que eu entrei ali, pedi até para um irmão ir ali atrás de você, não sei se ele foi, mas eu quero falar algo para você. Talvez você entrou aqui desconfiado, observando, avaliando. Preciso falar algo para você. Aqui são homens, mas eu preciso te contar que Deus te ama, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer trazer alegria onde há choro, trazer esperança onde não tem. Isso é a saída. Eu preciso falar para você, a saída que você tanto precisa é Cristo. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador hoje? No dia do Natal? Não é para uma religião dos crentes, não, é para Ele. Você quer aceitar Ele? Uma oração simples. Te desafio. Você crê que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, morreu e ressuscitou para te salvar? Receba Ele. Aí você pode falar: pastor, você me perdoa eu estar aqui, mas porque o Espírito Santo me incomodou. Queria eu ter até errado, mas não errei. Eu acertei. Falo para você, você tem que estar pronto para Ele. Jesus não tem pronto, mas aqueles que suspiraram, falaram: eu aceito, Ele mudou a história.
Você quer colocar a mão no coração e confessar Ele como Senhor e Salvador? Amém. Então coloca a mão no seu coração. Todos aqui, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quem ainda não recebeu Ele como Senhor e Salvador e quer receber Ele hoje? A oportunidade está sendo lançada. Quem? Cadê? Cadê? Aqui. Quem mais? Que bom que você trouxe. Seu irmão? Seu filho? Menino bonito? Puxou a mãe. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E eu preciso te contar algo para você ainda. Ele não te rejeita. Por várias vezes eu falei, não, ainda não é a hora, não sei. Mas um belo dia eu aceitei com 27 anos e me tornei pastor. Amém? Coloca a mão no seu coração e vamos receber esse Jesus Salvador. Pastor, eu já fiz essa oração, então faça de novo. Podemos recebê-lo todos os dias das nossas vidas. Repete comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu recebo como Senhor e Salvador o Filho de Deus, que veio em carne e sangue, que morreu, se entregou na cruz, sem nenhum pecado, tomou o pecado que estava sobre nós e levou sobre ele, e hoje eu posso desfrutar da sua santidade. Ele se entregou à morte e no terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra de Deus. E eu reconheço que ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, entra na minha vida, entra na minha história. Eu reconheço que sou pecador e careço de um Salvador. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós vamos cantar uma canção e eu vou orar por você no final. Não saia, uma canção apenas. Mas para encerrar, eu preciso falar para vocês de algo que em Lucas menciona 7 pessoas. As 7 pessoas que menciona do capítulo 1 até o capítulo 2. Fala lá de Zacarias, fala de Isabel, fala de João Batista, fala de Maria, fala de José, fala de Simeão e fala de Ana. Para essas 7 pessoas se menciona 132 versículos. Mas eram pessoas comuns. Mas o que tinha em comum dessas pessoas? Todas elas buscavam a Deus. Todas elas invocavam o Senhor e buscavam o Senhor. E aí Deus separou 2 capítulos para mencionar. Mas tem uma coisa, no capítulo 3 verso 1 menciona 7 pessoas importantíssimas para a época, mas para elas a Bíblia destinou apenas 2 versículos. Lucas capítulo 3 verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, 1, sendo Pôncio Pilatos, 2, governador da Judéia, Herodes, 3, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, 4, tetrarca da região da Itureia e Tranconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás. 7. Nem completou o 2º versículo. 1 versículo e meio para mencionar 7 homens famosos da época. Mas para 7 homens que não eram tão famosos, mas que invocavam o nome do Senhor e que buscavam Ele, foram mencionados 132. Deixa eu falar algo para você. Assim como você trata Cristo, é assim que você vai ser tratado. Assim como você honra Cristo, assim você vai ser honrado. Honra a Cristo e você vai ser honrado. Honre ao Senhor e a bênção está para você. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora e depois eu quero orar por você. Não saia, uma canção apenas. Feche os seus olhos, comece a invocar o nome do Senhor. Comece a dar graças a Deus pelo seu Salvador. Dê graças a Deus pelo seu Salvador. Dê graças pelo Messias ter vindo.
Dê graças por um dia Ele ter colocado o seu pé aqui nessa terra. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia! Naquela cruz se entregou e o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, erga suas mãos. seja sempre exaltado. Seu coração é um altar. O altar no qual o Senhor tem que ser engrandecido. Deixou a sua glória. Sim, morreu em nosso lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si Aumenta a sua voz. pecado e dor, seu amor me ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Erga sua voz e diga: levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, seu amor me ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, Só as a vozes. cruz me libertou, a cruz Só as vozes. seja exaltado, poderoso é, e não há nada. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado. Seu nome é santo, e não há nada a cruz me libertou, Aleluia. a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Deixa eu orar abençoando a sua semana. Pai, eu abençoo cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que eles possam desfrutar de uma semana poderosa no Senhor. Se eles passaram por um ano difícil, que o Senhor possa
gerar uma santa expectativa de coisas boas. Aonde há dor, derrama um óleo de alegria. Aonde há angústia, derrame paz, Espírito Santo. Aonde há escassez, libere prosperidade. Pai, eu oro, eu abençoo, que por meio de Cristo, nosso Salvador, eles vão desfrutar das promessas, das bênçãos que o Senhor tem. E eu quero declarar e profetizar que eles vão desfrutar de um ano que virá, 2026, será o ano da vida deles. O ano de paz, o ano de vida, o ano de revelação das Escrituras, o ano de apropriação da herança, um ano de abundância, o ano da multiplicação. Eles vão ver a multiplicação em todas as áreas da vida deles, em casa, no trabalho, nas finanças, na saúde, em tudo. Eles verão o favor de Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.